Abram comigo as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Hoje a nossa conversa vai ser muito interessante, profunda, e aquieta o seu coração, não distraia. Deus tem uma palavra direta para o seu coração hoje. Amém? Escute tudo aquilo que o Espírito Santo tem para dizer na igreja. Na verdade, a gente aqui é só um instrumento, quem fala é o Senhor. Amém, queridos? Acharam? Diz assim a palavra de Deus: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, querido. Até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Estamos aqui com o nosso coração disponível, pronto para ser regado, Senhor, pela Tua palavra. Tira de nós toda distração, tudo aquilo que nos aflige, e que a nossa mente, o nosso coração, esteja cativo à Tua palavra. Que possamos sair daqui esta noite completamente alimentados por aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, quantas coisas a gente já começou a fazer na vida e a gente não terminou? Eu, por exemplo, há pouco tempo eu comecei a fazer academia. Confesso que eu já parei. Já entendi que eu tenho que ser muito mais forte do que eu sou e persistente para continuar. E eu admiro quem está fazendo, inclusive, né, pastor Ricardo e a família ali está lá firme, né? Depois me fala quando parar, tá? Então, a gente também decide fazer uma caminhada, começa e desiste. Regime, então, nem se fala. A gente tenta fazer, começa e para. Se eu perguntar para cada um aqui, cada um tem uma história. Comecei e não terminei. Comecei e não terminei. Mas graças a Deus, que Deus não é assim. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Aquela promessa que Ele te deu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é que nem a gente. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus é tão bom que Ele fala uma vez só, e Ele mesmo descansa na sua promessa, porque toda palavra que sai do Senhor, ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para que ela foi enviada. E eu quero falar hoje com vocês sobre o seguinte tema: atingindo a maturidade. É isso que Deus deseja da gente, que sejamos homens e mulheres maduros o suficiente para Ele poder completar essa obra que Ele começou. Porque se Ele ainda não completou, é porque ainda não atingimos a maturidade que Ele espera de mim e de você. De mim e de você. Entenda o seguinte: uma das coisas que Deus mais deseja fazer na nossa vida é preparar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa essência como filhos, para Ele derramar tudo aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida. Esse é o maior desejo dEle. E esse caráter se chama maturidade cristã. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Como é que a gente atinge essa maturidade? Como é que a gente consegue viver como homens e mulheres maduras para receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar? Tem muita coisa, queridos, que a gente não vive hoje porque a gente não está pronto para receber. Tem muita coisa que a gente deixa de experimentar com Deus porque Deus olha para a gente e fala: ainda não está maduro, ainda não está pronto, ainda não vai conseguir entender se eu derramar sobre ele isso que eu pretendo derramar. Então, o maior desejo de Deus para a nossa vida é nos tornar maduro. Sabe por quê, queridos? Porque quem é maduro não cai facilmente
nas ciladas que o mundo nos oferece. Quem é maduro o suficiente consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem é maduro o suficiente começa a olhar para dentro de si e saber se esse sentimento, esse pensamento é de Deus ou não é de Deus. É a maturidade que faz a gente caminhar com firmeza na vida que Deus nos propôs. E a gente precisa atingir essa maturidade. Quer um exemplo? Quando a gente força um fruto a ficar maduro, você tira o fruto do pé verde e você força ele a se tornar maduro. O que você faz? Os antigos faziam o quê? Pegavam o fruto, colocavam num jornal, enrolava e deixava ali. E ali você estava forçando ele a ficar maduro. E todo fruto, quando você força ele a amadurecer, ele perde o sabor. Ele não tem aquele sabor autêntico dele, porque ele foi forçado a ficar maduro fora do tempo. E, queridos, com a gente é a mesma coisa. A gente não fica maduro da noite para o dia, porque existe um processo para a gente amadurecer. E eu tenho certeza, cada um de nós estamos vivendo esse processo para se tornar um cristão maduro nas mãos de Deus. Quem quer ficar maduro aqui? Pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. Entenda o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender de uma forma bem clara é o seguinte: na maturidade não existe atalhos. Não existe pegar o jornal, embalar a sua vida para que você se torne maduro mais rápido. Não. Na maturidade não se existe caminhos diferentes, atalhos diferentes. Embora pareça estranho, queridos, a gente precisa esperar o tempo de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida, para que a gente consiga se tornar um homem e uma mulher maduro no tempo certo. No tempo certo. Mas a gente sempre está querendo dar um jeitinho. A gente sempre está querendo escolher um caminho mais rápido para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Quem tem promessa de Deus aqui? Entenda que essas promessas elas vão ser realizadas. Na verdade, elas já estão prontas. Ela só está esperando o momento certo, o amadurecimento certo de cada um de nós para receber tudo aquilo que a gente tem de Deus. Entenda, a promessa que é para você, ela não é de mais ninguém. Então não se preocupa com o tempo. O que é seu, o que Deus deixou reservado para você, vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Vai se realizar, mas vai se realizar no tempo certo. Entenda uma coisa, enquanto a gente se preocupa em obter as coisas rapidamente, quando a gente se preocupa em crescer de uma forma acelerada, Deus, pelo contrário, Ele se preocupa em preparar você e deixar você pleno para receber na hora certa a promessa que Ele tem. Tem muita coisa que você já recebeu hoje, que se você tivesse recebido lá atrás, você não saberia lidar com essa situação. Tem muita promessa que Deus já realizou na sua vida hoje, que se Ele tivesse realizado lá atrás, você não saberia administrar essa situação. Então entenda, se você ainda não recebeu hoje alguma coisa de Deus, que você acha que deve, acha que precisa, tenha paciência, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E atingir o amadurecimento, ele é um processo gradativo. Como eu falei para vocês, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que os problemas são resolvidos, não é da noite para o dia que o nosso caráter é modificado, não é da noite para o dia que Deus realiza milagres na nossa vida. Ele pode, porque Ele é soberano. Da noite para o dia, Ele pode mudar a sua história. Mas, geralmente, não é assim que Ele faz. Porque Ele está mais preocupado com o que está dentro de você do que o que está fora de você. Então, Ele primeiro precisa te preparar para que você receba tudo aquilo que Ele tem para você. Entenda que o processo de amadurecimento é um processo gradual.
É um processo diário, é um processo às vezes dolorido, é um processo que às vezes a gente não entende, mas é um processo necessário para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, só a parte B desse versículo. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, gradualmente, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu trouxe uma versão mais clara, que é a Bíblia, a Mensagem, que diz o seguinte, o mesmo versículo, tá? Diz assim: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos torna semelhante a Ele. Agora, presta bem atenção nessa frase, vai se tornando gradualmente. O amadurecimento que é necessário na nossa vida é assim, vai se tornando gradualmente, sendo forjado o caráter em nós, e aos poucos a gente vai se tornando semelhante a Cristo. Porque a maturidade cristã é isso, é ser como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo. Quando chegamos nesse ponto, Deus, Ele derrama tudo sobre a nossa vida, porque Ele entende que vamos saber lidar com tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Embora Deus possa transformar a nossa vida de uma forma instantânea, como eu falei, Ele é soberano, Ele precisa trabalhar com processos na nossa vida. Tudo que a gente alcança do Senhor, a grande maioria, é através de processos. E por que isso? Eu separei aqui 3 razões, antes da gente entrar na aplicação dessa mensagem, 3 razões pelas quais Deus trabalha com a gente através de processos. E o amadurecimento é o principal deles. Primeira razão é o seguinte: todo ser humano aprende de forma lenta, ou seja, aprendemos lentamente. A gente não consegue aprender as coisas da noite para o dia. A gente precisa ler, reler, estudar, memorizar, praticar, refazer. Só assim a gente aprende. Deus sabe disso, afinal de contas, Ele nos criou. Ele nos fez. Ele sabe, entende a nossa estrutura e Ele sabe que a gente aprende de forma lenta. O nosso aprendizado é lento. E quantas vezes foram necessários para a gente estudar várias coisas para fazer uma prova, por exemplo? Lembra da tabuada? Que você tinha que ficar lendo a tabuada para decorar, para poder fazer prova de matemática? Eu, no meu quarto, por exemplo, quando eu era garoto, eu ficava com, sabe aqueles lápis de tabuada? Eu ficava andando com lápis e falando em voz alta. E mesmo assim errava na prova. Mas por quê? Porque a gente só aprende assim, a gente só aprende com a prática, com a repetição, com o processo. Não tem outra forma da gente aprender. A gente aprende repetindo. E se a gente for olhar a história dos hebreus, ali no deserto, é impressionante. Deus teve que repetir várias vezes para ver se ele entrava na cabeça daquele povo quem era Deus. Eles atravessaram o mar, eles recebiam maná todo dia de manhã, eles viram água sair da rocha e mesmo assim não aprenderam. Teve que passar sempre repetindo. Tanto é que o livro de Deuteronômio, o que é? É a segunda lei, teve que repetir a lei para aquele povo. Claro que o Deuteronômio tem a ver com a questão da geração. Ali já era uma segunda geração que estava chegando, que nasceu no deserto. Mas os mais velhos ouviram aquela lei tudo de novo. Por quê? Porque o ser humano tem dificuldade de aprender. A forma dele aprender é lenta. Então, a primeira razão que Deus trabalha com a gente através de processos é porque Ele sabe que a gente é lento para aprender. Por isso que a gente tem que passar pelos processos da vida. Sabe por quê? Porque os processos marcam. Os processos marcam o ser humano. Tem muita coisa que você lembra hoje,
porque o que você passou lá atrás, através de um processo que você viveu, te marcou a sua vida, e aí você não esquece, porque os processos, eles marcam, e Deus sabe disso, por isso que Ele sempre vai trabalhar com a gente, através de processos. A segunda razão, porque Deus trabalha dessa forma, a gente tem muito que desaprender. Aí você vai falar, mas como assim desaprender? Como a maioria dos nossos problemas, dos nossos hábitos ruins, não se desenvolvem da noite para o dia, para se desfazer deles também, desses hábitos ruins, dessa forma de viver meio distorcida, para desaprender isso não é da noite para o dia. Isso também faz parte de um processo. Isso também faz parte de um processo. Entenda que há hábitos em nós que criaram raízes. Existem coisas que a gente faz hoje, que se a gente for prestar atenção, são coisas que a gente já devia ter parado de fazer há muito tempo. Mas a gente continua fazendo por quê? Porque isso ficou enraizado no nosso ser, de coisas que a gente viveu, de coisas que a gente aprendeu, inclusive do pecado que existe em nós. Então a gente precisa desaprender determinadas coisas. E esse desaprender é um processo. E é o que a Bíblia vai chamar de revestir do novo homem, da nova criatura. Para desaprender, a gente tem que estar deixando de lado o velho homem e revestir daquilo que Deus tem como nova criatura para a gente. E através desse revestimento de um novo homem, de uma nova mulher, a gente começa a deixar de lado tudo aquilo que está enraizado em nós, porque fomos realmente preenchidos pela nova essência que Deus colocou em nós, como filho e filhas dele. E Paulo deixou isso bem claro, quando ele escreveu a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mas Paulo deixou bem claro aqui, precisamos despir desses hábitos, dessas coisas enraizadas que estão em nós. E esse processo é o processo de desaprender. E a gente precisa passar por isso. A gente tem um monte de coisa que a gente vive hoje, que são coisas que a gente aprendeu com a nossa vida antes de Cristo, e elas ficaram enraizadas em nós. E agora a nossa maneira nova de viver vai fazer isso aos poucos, gradativamente, através de um processo de vida no altar, através de um processo de vida com Deus, tirar tudo aquilo que não pertence mais a essa nova criatura que nos tornamos. Por isso que o processo é necessário. Terceira razão, porque Deus trabalha com processos. Entenda que novos e bons hábitos levam tempo para desenvolver. Novos hábitos levam tempo para desenvolver. Lembre-se que o nosso caráter, ele é a soma dos nossos hábitos. Nunca esqueça disso. O nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. Tudo aquilo que fazemos vai criar em nós o caráter. Então, se você começa a amadurecer e ser semelhante a Cristo, como vão ser os seus hábitos? Os hábitos de Cristo. A forma que Cristo vive. Só que isso, gente, não é assim. Isso é um processo. Então, a gente precisa entender que esses novos hábitos, que são os hábitos do Senhor em nós, leva tempo. Leva tempo. Nós não podemos, por exemplo, dizer que somos gentis, se a gente não é gentil todos os dias. Isso tem que virar um hábito.
A gente não pode dizer que a gente é honesto se a gente não for honesto todos os dias. Não podemos dizer que somos do Senhor, que estamos em Cristo, se não vivemos em Cristo todos os dias. Então isso precisa se tornar hábito. E isso vai levar um tempo. A primeira coisa é querer amadurecer. A primeira coisa é deixar Deus trabalhar na sua vida e te fazer uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Agora, como é que a gente atinge, então, a maturidade? Já percebemos que essas 3 razões que Deus trabalha com a gente, através de processo, é porque a gente aprende de forma lenta, é porque a gente precisa tirar esse velho homem, essa velha mulher e deixar o nosso caráter ser moldado por Cristo e deixar que os novos hábitos, que é os hábitos de Cristo, viverem em nós e a gente assim ter uma vida mais semelhante a Cristo. Agora, como é que eu começo a atingir essa maturidade? A gente viu as 3 razões, porque a gente precisa viver no processo. Agora, o que eu preciso fazer para que eu possa continuar caminhando a cada dia e me tornar uma pessoa mais madura em Cristo? Como eu posso cooperar com Deus? Aí você vai falar, mas pastor, Deus precisa de cooperação? Precisa. Entenda que Deus ele não vai trabalhar sozinho. Apesar dele poder trabalhar sozinho, porque ele é soberano, mas Deus ele pretende sempre trabalhar junto com a gente. Ele deseja participar do processo. Ele deseja estar junto nessa caminhada. Então, Ele quer que você faça a sua parte, porque Ele é fiel para fazer a dele. Ele é fiel para fazer a dele. Então, como é que a gente pode ajudar a Deus esse processo de amadurecimento na nossa vida? Primeira coisa, creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não percebe ou sente. Perceba isso. Creia que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja nada acontecendo, mesmo que você não veja que Ele está trabalhando para o seu amadurecimento, mesmo que você não sinta que Ele está fazendo e agindo na sua vida para que você se torne uma pessoa semelhante a Ele, uma pessoa madura. E, às vezes, a gente tem a impressão que Deus não está fazendo nada. Às vezes, a gente tem a impressão que Deus está quieto em relação à nossa vida. A gente olha para a situação da vida, a gente olha para a situação que está acontecendo e a gente fala, onde está Deus? Entenda que Ele sempre está conosco, mas Ele não precisa dar satisfação de tudo que Ele está fazendo. Ele simplesmente faz. E tudo que Ele está fazendo é para tornar você e eu uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura. Ele está trabalhando, você precisa ter essa certeza, você precisa crer, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Ele continua trabalhando na sua vida para te deixar uma pessoa mais próxima, mais semelhante a Ele. Entenda isso. No entanto, Deus decidiu, quando Ele te chamou para viver ao lado dEle, Ele decidiu te abençoar. Ele decidiu fazer você viver o melhor que você tem para viver nessa terra. Ele decidiu te amar. Ele decidiu viver do seu lado. Isso foi uma decisão de Deus. Por amor, Ele fez o que fez. Então, creia que, independente das circunstâncias, Ele sempre vai estar do seu lado, trabalhando, forjando o seu caráter, te moldando e deixando você uma pessoa mais madura. Amém? Aquele primeiro versículo que lemos de Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu quero ler agora na versão A Mensagem, que vai mostrar muito claro esse trabalho de Deus na nossa vida. Diz assim, tenho certeza de que Deus que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada. Então, Ele continua. Independente das circunstâncias, Ele continua trabalhando ao seu favor.
Ele continua do seu lado, sempre. Entenda que o crescimento espiritual, ele é um trabalho até dolorido. Às vezes a gente, por causa dessa dor do crescimento, a gente acha que Deus não está perto da gente. Mas entenda que crescer dói, amadurecer dói, forjar o nosso caráter dói. Afinal de contas, somos um vaso na mão do oleiro. E o oleiro faz o que com o vaso? Amassa, molda, aperta. Isso faz parte do processo do amadurecimento. Isso faz parte daquilo que Deus quer que você se torne. Então, aguente o processo. Aguente firme, porque o crescimento espiritual, ele é dolorido, mas ele é necessário. Porque só assim a gente vai começar a viver as coisas que Deus tem para a nossa vida. E esse crescimento espiritual, ele requer um tempo. Como eu falei, ele é um processo. E a palavra de Deus deixa muito claro para a gente que existe um tempo para todas as coisas. Agora você está no tempo de ser amassado, então aguenta. Daqui a pouco você vai estar num tempo de ser cheio. Amém. Existe um tempo para cada momento. Existe um tempo para cada fase do amadurecimento. E a gente precisa dar esse tempo e deixar Deus trabalhar. Mesmo que você não perceba, entenda que Deus está trabalhando no seu crescimento. Amém? Segunda coisa para a gente atingir a maturidade. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Sabe, queridos, uma das maiores frustrações da vida humana é perceber que o nosso cronograma não é o mesmo de Deus. Quando a gente olha para nosso cronograma de vida, a gente percebe que ele não é o mesmo de Deus. O de Deus é muito maior. O de Deus é muito melhor. O que Deus quer fazer com a nossa vida, a gente não tem nem noção, a gente nem imagina do que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, quando a gente olha para a gente e vê a nossa ideia de vida, e a gente vê que está muito longe daquilo que Deus tem para nós, isso acaba frustrando. Por isso que as pessoas ficam deprimidas, por isso que pessoas ficam tristes, por isso que pessoas ficam preocupadas, porque olha para a sua vida e o seu cronograma atual de vida e fala, nossa, não é nada disso que Deus quer. Deus tem muito mais. O cronograma dele é muito maior. O que ele tem para mim é muito melhor. O que eu preciso fazer é amadurecer. É ser como Deus quer que eu seja. Para que os nossos cronogramas se alinhem e andem junto. E andem junto. Não é que Deus não quer que você faça o seu cronograma. Pelo contrário, Ele quer. Entenda uma coisa, tudo que é importante para você é importante para Deus. Só que Ele quer alinhar isso. E Ele só consegue alinhar isso na maturidade. Quando você está pronto. Quando você está preparada. Quando você começa a discernir o que é de Deus e o que não é. Quando você começa a discernir o que é a sua vontade e o que é a vontade de Deus. Quando você começa a perceber o que Deus está fazendo na sua vida, mesmo que Ele esteja em silêncio. Eu não sei vocês, mas eu percebo quando Deus está em silêncio, o agir dEle na minha vida. Porque o silêncio de Deus é um agir dEle. O silêncio de Deus é um agir. Às vezes a gente entra em desespero. Mas nesse silêncio, Ele está trabalhando, Ele está forjando, Ele está moldando, Ele está estruturando, Ele está fazendo. Então, queridos, seja paciente. Lembra que eu falei no início, a maturidade não tem atalho, ela só tem um caminho, e esse caminho é em Cristo. É nele que a gente se torna maduro. A gente precisa ser paciente, a nossa vida hoje é uma vida muito de imediato. A gente quer as coisas para ontem, com esse negócio de celular e WhatsApp, é impressionante, você fala oi para uma pessoa, se ela não responde na hora, você já fica triste, chateado, e acha que a pessoa está brava com você, não quer mais falar com você. Essa coisa de fast food, né, de tudo muito rápido, a gente já perdeu a paciência. E a maturidade exige paciência, existe calma, existe perseverança. E a gente se frustra quando a gente não consegue entender que a gente está nesse processo de amadurecimento.
E a Bíblia, gente, ela é cheia de exemplos de Deus, que Ele usa longos processos para forjar e preparar, principalmente aqueles que Deus deseja usar, de amadurecer, principalmente aqueles que Deus deseja usar. A Bíblia diz o seguinte: Ele levou 80 anos para preparar Moisés. Vocês sabiam disso? Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 desses 80, 40 anos no deserto. E eu, de forma curiosa, eu resolvi fazer um cálculo, quando eu estava preparando essa mensagem. Bom, ele preparou Moisés durante 80 anos para que ele pudesse exercer o chamado dele, para que ele pudesse estar maduro o suficiente para enfrentar o que ele ia enfrentar. E aí eu fiz um cálculo e entendi o seguinte: 14.600 dias foi o tempo que Moisés ficou esperando e pensando: será que é agora? Será que eu estou pronto? Será que eu já posso agir? Será que eu já posso ir para o Egito? Será que eu já posso fazer o que Deus pediu? Imagina, gente, 14.600 dias esperando. Isso dá um total de 40 anos. Ele se preparou, ele foi forjado por Deus, ele se tornou um homem maduro para enfrentar um faraó, para enfrentar um Egito, para exercer o seu chamado. Ele esperou 40 anos. 40 anos. E a gente quer resolver as coisas da noite para o dia. E a gente quer que Deus haja da noite para o dia. Sabe aqueles livros que você vê na capa dele assim: aprenda inglês em 3 semanas? Sabe aquele livro, emagreça em 3 dias? A gente é assim. A gente é assim, a gente quer tudo para ontem. E dessa forma a gente não vai se tornar homens e mulheres maduros nunca. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma. Tem um escritor, queridos, que eu gosto muito, que é o Rick Warren, que ele disse no seu livro Uma Vida com Propósito a seguinte frase, e eu achei fantástico. Eu já li esse livro várias vezes, e que nem o pastor Ricardo, aparece uma frase, a gente quer anotar, né? A gente quer gravar na gente isso. E ele disse o seguinte: quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz da noite para o dia, mas quando Ele quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Quando Ele quer fazer um cogumelo, ou seja, uma coisa simples, se você quer ser uma mulher e um homem simples, beleza, amanhã você está pronto. Mas se você quer ser semelhante a Cristo, se você quer viver aquilo que Cristo tem para você, se você quer ser um homem ou uma mulher maduro o suficiente, não vai ser da noite para o dia. E essa frase é fantástica. Para ser um cogumelo, rapidinho. Agora, para fazer um carvalho grande, para ele receber a estrutura dele, isso leva mais ou menos 100 anos. Então, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter calma. Tenha paciência com o processo. Tenha paciência com a maneira que Deus usa. Cada um Deus usa de uma forma diferente. Cada um Deus trabalha de uma forma diferente. Se você olhar para o lado e ver que uma pessoa está mais madura que você espiritualmente, amém, ore por ela e que ela continue assim. Mas o seu tempo vai chegar. Deus está trabalhando com você de forma individual. Deus está trabalhando com você de forma exclusiva. Ah, pastor, mas vai levar 100 anos? Bom, se você quiser ser um carvalho. Mas o seu tempo, quem vai determinar é Deus. E Ele sabe o tempo certo. Você só precisa ter paciência. E Tiago, de uma forma bem cheia do Espírito, ele diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 4, por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Olha que fantástico isso. Por isso, não desistam facilmente. Não desistam, essa perseverança, esse querer continuar em Deus, esse querer caminhar com Cristo, esse querer tirar os hábitos antigos e começar a viver novos hábitos em Deus, esse viver um dia de cada vez na certeza que Deus está do teu lado, isso vai ajudar você a amadurecer.
e a desenvolver plenamente o caráter de você. Ou seja, o caráter que Deus quer para a sua vida. Amém? Então tenha paciência. Espere o tempo de Deus. E por último, para orarmos, não desanime no meio do processo. Sabe que existe uma coisa que nos desanima muito? É o silêncio e o tempo. O silêncio e o tempo. Quando Deus não fala e quando o tempo se alonga, a gente quer desistir. A gente desanima. A gente acha que não vai chegar lá. A gente acha que não vai conseguir. A gente acha que está difícil demais. A gente acha que Deus se esqueceu. Não desanime no meio do processo. Quando o profeta Abacuque ficou deprimido, que ele achou que Deus não estava agindo na velocidade que ele gostaria, que Deus não estava agindo na rapidez que o profeta queria, olha o que ele disse. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, aquela visão que Deus te deu, ela vai chegar, ela vai se realizar. Eu também trouxe esse versículo na versão A Mensagem, que eu gostei muito, e é o mesmo versículo que diz o seguinte: essas coisas que planejei não acontecerão imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando ao tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Nem um dia atrasado. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Grave isso no seu coração. O atraso não é uma negativa de Deus. O atraso não é uma negativa de Deus, é atraso para você. Mas Deus olha para você e fala: calma, porque você não está pronto. Calma, porque você não está amadurecido ainda. Calma, que você ainda não está pronto para receber. Você não vai entender se eu derramar sobre você. Por que Paulo recebeu um espinho na carne? Porque ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Ele teve uma visão extraordinária. Mas, para ele não ficar um homem orgulhoso, para ele não se achar o tal, Deus falou: eu vou pôr um negocinho aí para te segurar, porque eu sei a sua essência. Você antes era assassino. Você antes era um homem que entendia da lei, um homem orgulhoso, um homem... Então, pé no freio. Tudo tem o seu tempo. Então, a gente precisa viver o tempo de Deus. O tempo de Deus. Entenda uma coisa: você talvez não esteja onde você gostaria de estar, mas tenha certeza que você já não está mais onde você estava. Ou seja, você já avançou, você já cresceu. Hoje você está vivendo coisas que você não viveu lá atrás. Hoje você está experimentando coisas de Deus que você não experimentou lá atrás. Então continua, porque amanhã você vai estar melhor do que hoje. Amanhã você vai estar mais amadurecido do que hoje. Amanhã você vai estar vivendo mais experiências com Deus do que hoje. O que não pode é desistir. O que não pode é desistir. Amém? O pessoal do louvor já pode chegar? Para a gente finalizar, eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha isso que Paulo está dizendo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito de Deus? É fazer você amadurecer, não ser mais criança. É fazer você viver em maturidade com Ele.
é fazer você crescer a cada dia nele. E eu pergunto, como é que está você hoje? Você está disposto a esse amadurecimento? Você está disposto a viver aquilo tudo que Deus tem para você? Você está disposto a esperar o tempo que for necessário? Você está disposto a fazer o que precisa ser feito, que cabe a você fazer? Amém, queridos? Que a gente possa ter esse coração disponível para ser forjado e amadurecido por Deus. Então creia que Deus está do teu lado, mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta. Creia que Deus está trabalhando para você se tornar a cada dia um homem e uma mulher mais madura para receber tudo aquilo que Ele tem para você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser amadurecida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa deixar Deus trabalhar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa deixar Deus forjar um caráter diferente para você lidar com essa área da vida que de repente te atrasa, te segura. Mas Deus, Ele tem um plano já estabelecido para a sua vida. Entenda que Deus, quando te acorda todo dia de manhã, Ele te acorda para dizer: ei, meus planos continuam de pé. A obra que eu comecei, ela vai terminar. Agora você precisa estar maduro para viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Não seja mais criança, como a gente leu aqui. O propósito é não sermos mais crianças, e sim homens e mulheres maduros para viver com Cristo a plenitude que Ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, com questões que não entendemos, mas nós temos um desejo no nosso coração de ser cada dia mais semelhantes a Ti, de ser cada dia mais moldado, preparado, estruturado para viver uma vida plena na Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus tem a liberdade de mudar, transformar tudo aquilo que for necessário na nossa vida, para que possamos a cada dia nos tornar pessoas maduras, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, nos ajudando a caminhar a cada dia. Fica conosco, nos dando graça suficiente para entender os processos da nossa vida. Nos dê clareza, nos dê sabedoria, para entender que só existe um caminho, que é o caminho do amadurecimento, para poder ver a Tua glória, viver a Tua glória, experimentar a Tua presença. Por isso, Pai, tenha liberdade no nosso coração de fazer aquilo que o Senhor necessita fazer em nossos corações, para nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tira de nós todos os hábitos, tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade, e nos renova na Tua presença, nos faz caminhar na certeza de que viveremos todas as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que essa palavra produza frutos no nosso coração e que possamos sair daqui mais maduros, prontos para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor, querido.